Amém, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Você que está aqui no templo, os irmãos que estão em casa, abra a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta. Esse capítulo inteiro, Isaías capítulo 40, são 31 versos. O livro do profeta Isaías pode ser considerado a Bíblia em miniatura. Por quê? Porque a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo, 27 livros. O livro do profeta Isaías pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, até o capítulo 39. A segunda parte, do capítulo 40 até o capítulo 66, que são 27 capítulos. A primeira parte do livro do profeta Isaías foi escrito com Isaías, o profeta, no século 8º antes de Cristo, por volta de 740, por aí. A partir do capítulo 40, os estudiosos discordam, têm dúvidas, se foi o mesmo Isaías que escreveu, porque a partir do capítulo 40 ele está falando de acontecimentos que acontecem 150 anos depois do exílio, ou no final do exílio foi escrito. Alguns acham que o profeta Isaías profetizou, outros acham que um discípulo de Isaías, porque os profetas formavam escolas de profetas, casas de profetas que guardavam os seus livros, estudavam os seus livros e seguiam os seus ensinos. Então alguns acreditam que um discípulo de Isaías escreveu a segunda parte, porque a segunda parte é diferente no estilo da escrita, nos assuntos, e a segunda parte é basicamente poesia, poema. Capítulo 40 até 66, cada capítulo é um poema, é uma poesia. É escrito no outro estilo literário do primeiro Isaías. Então pode ter sido o primeiro Isaías, do Isaías capítulo 6, que viu a glória do Senhor, pode ser um discípulo de Isaías. Então os estudiosos chamam de o segundo Isaías. E a partir do capítulo 40 em diante, é um outro contexto, é um outro tema. É o tema do final do exílio, quando o povo está para retornar do exílio. E aí esse livro, do capítulo 40, que equivale ao Novo Testamento, é chamado de o livro da consolação. Eu acredito que esse segundo foi escrito por um discípulo de Isaías. E dos textos bíblicos não há poemas mais assim lindos, grandiosos, eloquentes, maravilhosos do que Isaías 40 até 66. É extraordinário. A poesia, o conteúdo, a mensagem, o estilo literário é extraordinário. É aqui, nesse livro da consolação, que está o capítulo mais citado no Novo Testamento, que é Isaías 53. E depois do livro dos Salmos, o livro mais citado no Novo Testamento é o profeta Isaías. Esse livro da consolação é citado nos evangelhos, é citado por Paulo, é citado pelos apóstolos. Isaías é o profeta do evangelho, que ele mais profetizou sobre Cristo. Depois do livro dos Salmos, é o livro de Isaías. Então, esse capítulo 40 é o início do livro da consolação, da segunda parte do livro. Então, não importa quem escreveu, porque a Bíblia é um assunto bíblico. Às vezes não importa o autor, importa a mensagem. Por isso que não aparece aqui, porque a mensagem dele, inspirada pelo Espírito Santo, é que está aqui para nos ensinar. Ok? Então foi uma introdução para a leitura do Isaías 40. Pega aí a sua Bíblia, Isaías 40, e nós vamos ler alguns versos. Diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Essa palavra em dobro é um termo técnico no hebraico, quer dizer, você já recebeu a quantia suficiente, exata dos seus pecados. Voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, e os que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Fique aberto aí, que nós vamos continuar o capítulo inteiro, mas fique aberto Isaías capítulo 40. Esse texto foi escrito, conforme eu disse, pelo menos o período do final do exílio. O povo está cansado. No final desse capítulo você vai ver, o povo está dizendo, Deus nos abandonou, Deus nos deixou. O povo está há quase 70 anos longe de Jerusalém, longe de Israel, vivendo no exílio. Já nasceram 2 gerações, já nasceram, e o povo está distante de Deus, distante do templo de Deus, e eles estão dizendo, o Senhor nos deixou, o Senhor nos abandonou, e alguns até estão dizendo, o Deus da Babilônia é mais forte que o Deus nosso, que o Deus de Israel. Marduk, que é o Deus dos babilônios, é maior. Só que, nesse período, vai acontecer algo inesperado na história política, porque o império da Babilônia vai ser derrotado pelo império da Pérsia, e Ciro, o rei da Pérsia, vai dominar a Babilônia. E nesse período, assim, inesperadamente, surpreendentemente, inusitadamente, de uma hora para outra, o Ciro vai dizer, quem é de Israel pode voltar para casa, pode voltar. De uma hora para outra, a Babilônia é derrotada, é vencida, o imperador persa domina, e ele diz, agora vocês podem voltar. E é nesse contexto, nesse período histórico, de quase 70 anos de exílio, de tristeza, de afastamento, que o povo vai receber essa mensagem desse Isaías aqui, do segundo Isaías, nesse contexto. Nós estamos há quase um ano numa pandemia, uns estão cansados, desanimados, tristes. Muita gente está preocupada, crise econômica, crise financeira, muita gente morrendo. Muitos até ficam pensando, o que será da igreja, o que será do povo de Deus? Onde estão muitos crentes? Será que se desviaram, se afastaram? Será que esfriaram na fé? Será que abandonaram? Será que estão seguindo as coisas desse mundo? Tiraram férias de Deus? O que será que está acontecendo? Eu creio, irmãos, que tudo isso que acontece é permissão de Deus, porque Deus tem um propósito, e eu creio que o Senhor nos permite passar por isso, porque Deus tem preparado algo melhor e maior para todos nós, que servimos a Deus com fidelidade e integridade. Eu creio que isso que o profeta anuncia aqui nesse tempo, é algo inusitado, é o Senhor chegando e falando, olha, chegou a hora. Eu creio que Deus, essa voz do profeta, é a voz que vai alimentar o povo naquele instante ali, naquele momento de desilusão, naquele momento de tristeza, de abatimento, de desânimo. Nesse instante que o povo às vezes está achando, Deus virou as costas, Deus foi embora, acabou aqui os meus sonhos, meus projetos, meus propósitos, é só crise, é só morte, é só doença, é só Covid. E aí vem o profeta e diz, olha, nesses tempos de aflição, vocês precisam ouvir as vozes certas.
Se você ouvir a voz do desespero, do desânimo, do pessimismo, da incredulidade, da idolatria, você vai ficar doente, você vai esfriar na fé, mas você precisa ouvir as vozes certas. Você precisa ouvir as vozes certas, e a voz de Isaías, nesse capítulo aqui, é a voz que eu quero trazer para você rápido, porque é muito longo, é muito texto, é muita verdade, é muita mensagem aqui, mas eu quero trazer para você, escute essa voz, ouça essa voz, alimente o seu coração com essas vozes do profeta Isaías, capítulo 40. Primeiro, é a voz do perdão. O Senhor julgou Israel, o Senhor disciplinou Israel, mas agora o Senhor diz: consolai o meu povo, porque o seu pecado está pago, está perdoado. Vocês não precisam mais viver culpados, sofrendo, cheios de remorsos e arrependimentos. Está pago, está perdoado. O Senhor diz: agora vocês podem ser consolados, e consolado na Bíblia é mais do que a palavra consolação em português. Consolado é ajudado, encorajado, animado, fortalecido. Deus diz: chegou o tempo do castigo, agora é tempo de ânimo, de coragem, porque o Senhor está preparando um tempo novo. Consolai o meu povo, consolai o meu povo. Se vocês não morreram, é porque Deus preparou algo novo para vocês. Os seus pecados foram pagos na quantia exata. Vocês passaram pela fornalha da aflição, mas o fogo da aflição purificou a fé de vocês. Agora diz o Eterno: consolai, consolai. Quem sabe você anda carregando uma culpa, quem sabe você está envergonhado em relação a Deus, quem sabe você acha que você está sendo disciplinado, castigado, ou quem sabe você perdeu alguém e se recusa a ser consolado. A voz de Deus para você é: consolai, consolai o meu povo, a sua iniquidade está perdoada, Jesus já derramou o seu sangue, o Senhor já pagou pelos seus pecados, receba o perdão de Deus. A voz do perdão, a voz do perdão. Segundo, a voz da preparação. Verso 3 até o 5 é aquela profecia que se cumpre em João Batista. Quase tudo aqui vai se cumprir no Novo Testamento, quase tudo aqui se cumpre em Jesus, mas o verso 3, verso 5, no contexto imediato, ele está falando da volta para Israel. Vocês vão voltar para Israel, Israel está destruído. É o contexto de Neemias: ó, Jerusalém foi derrubada, queimada pelo fogo, o caminho é escabroso, os caminhos estão tortuosos, e agora a voz diz: prepare o caminho, prepare o coração, prepare a sua vida para o que Deus vai fazer, prepare, conserte os caminhos tortuosos, os vales sejam nivelados, os montes sejam tirados, faça a estrada que o Eterno vai vir. Prepare o seu coração, que Deus está preparando um tempo de refrigério, de abundância, de avivamento para a igreja. Prepare a sua vida, prepare e conserte a sua vida, conserte os seus caminhos. O Senhor nos chama para níveis novos de intimidade e profundidade com Ele. O Senhor nos chama para uma vida mais consagrada, mais cheia do poder. Prepare a sua vida. Nós estamos passando por essa fornalha, não é em vão. Nós estamos passando porque Deus está purificando, Deus está consertando, Deus está tratando, limpando, retificando, Deus está fazendo estrada no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou que a sua vida cristã está estagnada? Fala assim: ah, minha vida está uma monotonia, a minha vida cristã é só uma rotina insalubre, insossa. Não ouço Deus, não vejo Deus, Deus não opera. E Deus está falando: eu quero te levar para um nível maior de intimidade, profundidade e poder no Espírito Santo. O Senhor está falando: eu quero levar vocês de volta, eu quero levar vocês para um novo tempo, eu quero levar vocês para escrever uma nova história em Israel, em Jerusalém, e vocês vão fazer isso. Vocês vão reconstruir Jerusalém, vão reconstruir o templo, mas prepare o caminho da volta. O que Deus está falando para você? Se você está vivo, se você não foi afetado, morreu tanta gente, se eu estou vivo,
Se eu estou com saúde, você está vivo, é porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida, meus irmãos. Nós nunca vivemos uma história como essa, algo inusitado. Se Deus deixa vir grande prova, é porque Ele tem um grande propósito, aleluia. Deus tem grandes coisas, Deus tem coisas maravilhosas. Deus quer nos levar para mais, Deus quer nos dar mais profundidade, Deus quer se revelar mais ao seu povo. Se Ele passa pelo vale, é porque lá vai vir a bonança, o refrigério, tempos de refrigério virão, em nome de Jesus. Então se prepare, conserte, arrume a sua vida, não fique de fora do que Deus vai fazer, não fique de fora do que Deus está fazendo, não fique de fora do que Deus pode fazer na sua vida. Eu creio. É por isso que prepare, o Senhor está vindo. Deus te diz, o Senhor está vindo. Isso vai se cumprir plenamente no nascimento de Jesus, mas vai se cumprir nesse tempo. Eles vão voltar, eles vão voltar. Terceiro, verso 6 a 8, é a voz da verdade, a voz da preparação, agora a voz da verdade. Não é a voz da mentira, não é a voz do engano. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, aleluia. A voz da verdade, a nossa vida é passageira, a gente vai morrer, a gente vai enfrentar doenças, nós vamos passar, mas saiba disso, aqueles que fazem da palavra de Deus a sua vida, esses vivem uma vida centrada na rocha eterna. Esses, João 5:24, que creem em Jesus, já passaram da morte para a vida. Esses que vivem na palavra vão prevalecer, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Quem vive uma vida longe da palavra é como palha, o vento dispersa, o vento leva, a tempestade acaba, o Covid tira, a pessoa fica lançada de um lado para o outro, mas aquele que crê na verdade de Deus, que a palavra de Deus permanece, esse aqui vive para sempre. Essa é a voz da verdade. Se você quer passar por esse vale, por essa pandemia, não fica ouvindo as vozes apenas dessa terra, desse mundo, ouça a voz da palavra eterna do Senhor. Você quer ter estabilidade, você quer ser uma pessoa centrada, tranquila, serena, calma, você não quer ser levado e agitado pelos noticiários. Firme a sua vida nessa verdade, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Os homens vão e vêm, mas essa palavra vai prevalecer sempre. A igreja firmada na palavra, o crente firmado na palavra, essa nunca vai desvanecer, nunca vai acabar, essa nunca vai ser diminuída pela pandemia, muito pelo contrário, a igreja firmada na palavra cresce e prevalece para a glória de Deus. Essa é a voz da verdade. Você tem que ser uma pessoa firmada nessa palavra. É a palavra de Deus que eu creio, que eu confio, que eu vivo, que eu encho a minha mente, que eu encho o meu coração, que eu tenho estabilidade mental, emocional, sanidade psíquica. É a palavra de Deus. O resto é palha, o resto o vento leva, mas a palavra permanece. Quarta verdade, quarta voz, versículo 9 a 11. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, é isso já boa nova é o evangelho. Tu, ó Sião, que anuncia o evangelho, sobe um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, o povo está lá, destruído. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, diz o povo que está triste, o povo que está cabisbaixo, que está desanimado, diz para aqueles que estão deprimidos: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu galardão e a sua recompensa são as suas ovelhas. Como pastor, ele vai apacentar o seu rebanho, entre os seus braços ele vai recolher os cordeirinhos.
os cordeirinhos, e os levará aqui, ó, no seu peito, junto ao seu coração, e as que amamentam ele guiará mansamente e cuidadosamente. Essa é a voz da boa nova, a voz do evangelho. Deus está conosco, Deus cuida de nós, Deus não nos desampara, Deus cuida carinhosamente dos seus filhos, bondosamente, Ele cuida eternamente, Ele coloca aqui no seu peito e carrega nos seus braços. Essa é a voz da boa nova, do evangelho. Deus está com vocês, Israel, Deus está com o seu povo, Deus não virou as costas, Deus não abandonou, Deus não tirou férias, Deus não viajou, Deus não está distante, Deus não deixou de estar presente. Eis aí está o vosso Deus. E como pastor, Ele cuida individualmente, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos pequeninos, Ele cuida dos fracos, Ele carrega junto ao seu peito. Essa é a voz do evangelho, da boa nova, da salvação revelada em Cristo, é a voz do evangelho, da graça de Deus, da salvação. Essa é a voz do evangelho. Que voz você tem ouvido? A voz dos profetas do caos, a voz dos profetas do terror, que aterrorizam as pessoas, que colocam culpa, medo, que deixam as pessoas assustadas, insones. Qual é a voz que você tem ouvido? Aqueles que deixam você deprimido, desanimado, abatido. Qual é a voz que tem alimentado o seu coração? É a voz do evangelho, é a voz de Jesus, é a voz da boa nova. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Qual é a voz que você tem alimentado o seu coração? Eu tenho visto muita gente desanimada, deprimida, que tem alimentado o coração de noticiários, de falsos profetas, de enganadores, de profetas do caos, do terror, de gente que usa a palavra para aterrorizar, amedrontar e manipular emocionalmente pessoas. Qual é o evangelho? Qual é a voz que você tem ouvido nesse tempo? Qual é a palavra que tem alimentado o seu coração? O Senhor diz àquele povo cansado e desanimado: eis aí está o vosso Deus. Pregue a boa nova, Deus está com vocês, Deus cuidará, Deus vai manifestar a sua presença, Deus vai carregá-los no colo. Creia nisso. Como está o seu coração? Então essa é a voz do evangelho. Agora, do verso 12, eu estou em Isaías 40, meus irmãos. Leiam a Bíblia, meditem na Bíblia, aprofundem o seu coração na Bíblia. Isaías 40, do verso 12. Lembre que eu falei que um dos problemas de Israel era que eles achavam que Marduk, o deus da Babilônia, tinha vencido, porque os povos antigos acreditavam. Quando um povo guerreava contra o povo, e o povo vencedor, eles acreditavam que o Deus daquele povo era mais forte que o Deus do povo que perdeu. Então eles estavam achando, alguns estavam achando, que o Deus Marduk, ou Bel, ou Nebo, que eram os deuses da Babilônia, que esse Deus era superior ao Deus de Israel. Alguns estavam temerosos, amedrontados, e ouvindo essa mensagem. Então agora o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: saiba quem é o seu Deus. Além dessas vozes, ouça agora a voz do Criador incomparável. Ouça a voz do Criador incomparável. Ouça a voz de quem é o seu Deus. Preste atenção no versículo 12 em diante. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Todos os oceanos estão aqui, todos os oceanos, 2/3 do planeta Terra são água, estão aqui, na concha das mãos do Eterno. Quem tomou a medida do céu a palmos? Mediu o céu a palmos. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra? O pó de toda a terra, ele colocou lá na balança de precisão. Quem pesou todos os montes, o Everest, o Himalaia, as cordilheiras? Quem pesou todos os montes em Romano e os outeiros em balança de precisão, como se fosse um grão? Quem fez isso? Ou quem guiou o Espírito do Senhor? Como seu conselheiro o ensinou? Quem ensinou? Quem aconselhou Deus? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão?
Quem o instruiu na vereda do justo, e lhe ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento? Quem aconselhou a Deus? Isso é uma pergunta retórica. Eis que as nações, Babilônia, Pérsia, Estados Unidos, Rússia, China, todo o poderio bélico, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó, quando você está tirando o pó da sua casa, um grão de pó na balança. Esses impérios, esses reinos, essas nações, são considerados como um grão de pó na balança, e todas as ilhas, o Império Britânico, que são ilhas, e as ilhas são como pó fino, aquela poeira, aquele pó, quando você vai à casa, e o pó, são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano, todas as árvores do Líbano, basta para queimar. Você quer fazer um sacrifício a Deus? Nem os seus animais servem para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Você quer comparar poder? Você quer comparar poder? Isso daí não é nada. Agora, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Aí o artífice funde a imagem. Vocês chamam o artífice, ele vai fazer uma imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. O Deus de vocês é feito pela mão humana, o Deus de vocês é carregado pelos homens. Vocês pegam a árvore e faz lenha e se aquece com elas, e com outro pedaço faz um Deus. Esse é o Deus dos homens, construídos à imagem dos homens. Esse é o Deus deles. Esse é o Marduk, esse é o Bel, esses são os deuses desse mundo. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. A terra é redonda, irmão, já está na Bíblia, 800 anos antes de Cristo, que a terra é redonda, não é plana. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os principais, os príncipes, os reis e imperadores, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se secam. Cadê Nabucodonosor? Quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. Cadê? A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai aos altos os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em poder e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quem é o nosso Deus? Esse é o Criador incomparável, que Ele falou e tudo foi criado, aleluia. Todas as estrelas, todas as galáxias, tudo que existe, os montes da terra são como um pingo no balde, todo o poderio bélico das nações são como nada, são como um grão de pó fino diante do poder desse Deus glorioso e maravilhoso. Israel estava sendo tentado a seguir aquela estupidez de ídolos de madeira, aquela enganação de Marduk, Bel, Nebo. Muitos às vezes estão abandonando a Deus para seguir ideologias de homens, ideologias políticas, seguindo homens, seguindo ditames de homens. Isso tudo passa, isso tudo aqui é nada, mas o Senhor, Ele é o Criador incomparável, glorioso, majestoso, soberano Rei, que governa o céu, a terra e o mar. Esse Deus é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Essa é a voz do Criador incomparável. Agora, o texto continua. Ouça a voz desse Deus grandioso. No verso 27 em diante, esse Deus grandioso é o Deus que se importa. É o Deus que se importa. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, é o povo de Deus. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Quer dizer, Deus não está vendo a minha vida. O meu direito passa despercebido ao meu Deus. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo. O Senhor não está vendo o meu parente na UTI. O Senhor não está vendo o meu desemprego. O Senhor não está vendo a crise que a gente está vendo. O Senhor não está vendo a depressão que eu estou enfrentando. O Senhor não está vendo. Israel está dizendo isso, o Senhor não está vendo. Aí o Eterno responde: não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Deus não está estressado, Deus não está cansado, Deus não está com a paciência prestes a explodir, Deus não está estafado, Deus não está lá coçando a cabeça preocupado com o que está acontecendo com o mundo. Não, você não pode esquadrinhar o seu entendimento, você não pode compreender a mente desse Deus, porque esse Deus, Ele se importa, e Ele faz forte ao cansado. Você está cansado? Deus vai te fortalecer, e Ele multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Esse Criador incomparável, Ele se importa com você, Ele conhece você, Ele se fez carne em Jesus Cristo, Ele quer ser o seu pai, Ele quer ser o seu pastor, Ele quer te carregar no colo. Esse é o nosso Deus. Não pense que a sua dor e o seu sofrimento passam despercebidos. Não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus está alheio. Não pense que Deus é indiferente. Não. Não pense que Deus está lá cansado com a terra. Não. Não pense isso. Muito pelo contrário. O Senhor se importa. O Senhor se importa. E agora, por último, e a conclusão desse capítulo, a conclusão dessa mensagem é: a última voz que você tem que ouvir é a voz da esperança. Verso 30: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. A turma aí que não está confiando e esperando no Senhor, estão ficando abatidos, cansados, irritados, estafados, mas os que têm esperança no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A voz da esperança, a esperança em Deus, renova as nossas forças. Os que esperam, os que confiam em Deus, vão renovar as forças, vão enfrentar isso daí com força, com coragem, com ânimo, com fé, porque o Senhor não se cansa na sua vida. Esses são incansáveis, são infatigáveis, são indestrutíveis, porque eles têm esperança no Deus vivo, verdadeiro, revelado em Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Ouça a voz da palavra que dá esperança. Confie em Deus e espere no Senhor. E mais do que isso, a esperança em Deus nos faz voar nas alturas como águia. Eles sobem com asas feito águias, enquanto aqueles que não confiam, não esperam em Deus, estão caindo, estão olhando para baixo. O Senhor chama você nesse tempo de pandemia a voar alto em nome de Jesus, a esperar grandes coisas de Deus, a esperar as maravilhosas coisas de Deus, a ir em frente, cheio de poder, cheio de ânimo, porque Deus nos fará voar nas maiores alturas. Aleluia!
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, feito águias. Irmãos, eu creio que Deus tem preparado um tempo novo para a minha vida, para o meu ministério. Deus tem falado ao meu coração: eu tenho algo maior e melhor para você. Creia, voe mais alto, confie no Senhor, vá nas maiores alturas, em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem para nós, tem para essa igreja, tem para o seu povo, voe alto. É por isso que foi nesse tempo que o salmista escreveu, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e o nosso coração de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De uma hora para outra, Deus abateu a Babilônia. Ciro subiu e falou: volte, Israel, para a sua casa. O Senhor tem preparado coisas novas. De uma hora para outra, o Senhor vai restaurar a nossa sorte, encher o nosso coração de júbilo, de riso, de alegria, porque nós não esperamos nos homens, nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor, nós olhamos para o Senhor, nós confiamos no Senhor, e o Senhor vai nos voar alto, irmão, sem peso, na liberdade da águia, na leveza das aves. O Senhor vai fazer você voar alto, sem as preocupações, sem o abatimento, voar livre como a águia, alcançar as maiores alturas, porque foi para isso que Deus criou você, foi para isso que Jesus morreu na cruz, para te libertar para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, foi para isso que o Senhor te empoderou no Espírito Santo, para viver uma vida plena, abundante, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de alegria, não viver choramingando, mas voando nas alturas do Senhor. Ouça a voz da esperança. Tem uma história famosa, virou um livro escrito pelo teólogo Leonardo Boff. Isso aconteceu em Gana. Um camponês foi atrás de uma ave e achou um filhotinho, e era um filhote de águia, mas ele criou aquela águia como galinha, junto das suas galinhas no galinheiro. Isso é história real. E ele criou, e aquela águia aprendeu com as galinhas, ciscava com as galinhas, comia ali no chão como uma galinha, olhava para baixo como uma galinha. 5 anos depois, um naturalista visitou aquele camponês e falou: isso é uma águia. E o camponês falou: eu sei que é uma águia, mas ele foi criado como galinha e vive como galinha, e é uma galinha. E o naturalista falou: não, ele é uma águia, a natureza dele é de águia. E o camponês falou: não é mais. E aí o naturalista falou: vamos ver. Pegou aquela águia, levantou, jogou para cima, e a águia voltou para o chão e seguiu bicando o chão como galinha. E o camponês falou: não disse que ela é galinha? Morreu a águia, é uma galinha. E o naturalista falou: amanhã eu volto aqui. E no outro dia ele voltou, foi até em cima da casa, pegou a águia e falou para a águia: águia, voe, o seu lugar é o céu, não a terra. E soltou a águia pulou e caiu no chão, e voltou a bicar o chão de novo como galinha. E o camponês falou: não falei, isso é uma galinha. Morreu a águia, acabou a águia, foi criado como galinha, vive como galinha, e ele vive aí, ó, ciscando o chão. E o camponês falou: não, amanhã eu volto aqui. Pegou o carro, pegou a águia e subiu, e foi em cima da montanha, e lá ele pegou aquela águia e falou: águia, o teu lugar é o céu e não a terra, a tua natureza é para voar e não a terra. Voe. E jogou a águia, e a águia começou a cair, mas no meio da queda ela abriu as suas asas, e daí ela começou a planar e começou a voar, e subiu às alturas, porque ela era uma águia. Cada filho de Deus lavado no sangue de Jesus foi chamado para viver nas alturas do céu. Nós somos do céu, do reino, e Deus tem coisas grandes e maravilhosas
grandiosas para os seus filhos. Nós temos a natureza e o poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Voe alto, meu irmão, sonhe grandes coisas. O segundo Isaías, no meio, ele sonhou e ele viu Jesus, e ele viu a glória de Deus, e ele viu o reino de Deus na terra. Sonhe grandes coisas, porque Deus tem grandes coisas para nós, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ore ao Senhor, feche os seus olhos e ore a Deus agora. Quem sabe você está vivendo como uma galinha, ouvindo as vozes do desespero, do medo, da angústia, da depressão. Quem sabe o seu Deus se apequenou, é um ídolo de barro, de madeira. Quem sabe você tem ouvido as vozes desse mundo e só pensa no pior, só pensa no pior. Deus tem o melhor para você. Deus quer alimentar você com a voz da verdade, a voz da esperança. Coloque a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Deixe Ele renovar os seus sonhos, deixe Ele renovar seu coração, deixe Ele renovar sua alma nessa noite, deixe Ele restaurar os sonhos e o propósito dEle na sua vida. Eu creio. Feche os seus olhos aí, ore a Deus agora. O Espírito Santo está falando com você. Quem sabe você só está olhando para baixo, você só está olhando para baixo, e o Espírito Santo diz ao seu coração: meu filho, você foi comprado pelo sangue, você é das alturas, você é do reino, Deus tem o melhor para a sua vida. Pare de comer resto e abra as asas e voe. Deixe o Espírito Santo engravidar você com os sonhos dele. Deixe o Senhor encher você dos propósitos dele. Sonhe os sonhos de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, aleluia. Senhor, que texto maravilhoso, que Deus grandioso, que Deus majestoso e glorioso nós temos. O Senhor Altíssimo, o soberano, o Criador, o sustentador de todo o universo, o Eterno, que pesa todas as cordilheiras e montes como um pingo, e todo o poderio bélico das nações é como um grão de pó. Mas tu que és tão majestoso, se importa conosco. O Senhor sabe o nome de cada pessoa aqui, o Senhor sabe os medos de cada um aqui, meu Deus, a ansiedade, a preocupação. O Senhor sabe quanta gente aqui deixou de sonhar, deixou de acreditar, vive olhando para baixo, vive olhando para trás, vive olhando só para a doença, deixou de viver, deixou de transcender, deixou de abrir as asas. Ô Espírito Santo, aplica essa palavra nessa noite e venha renovar, Senhor, da planta dos pés até o cabelo da cabeça. Venha revigorar o teu povo, venha restaurar, venha reanimar, venha reavivar, Senhor. Venha, Espírito Santo, nos preparar para as coisas novas, maravilhosas que o Senhor tem preparado. Venha, Espírito Santo, para nos levar a um nível maior, de maior profundidade. Vem, Espírito Santo, e nos prepara para as grandes coisas, para os voos mais altos, para os sonhos do Senhor. Vem, Espírito Santo, e tira-nos da mediocridade, tira-nos da incredulidade, tira-nos, ó Deus, de um viver medíocre, e leva-nos para as alturas da tua glória. Faz o teu povo viver com liberdade, com leveza, com beleza, com alegria, com coragem, com intrepidez. Vem, Espírito Santo, e nos faz sonhar que o Senhor ainda vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Oh Deus, que o Senhor ainda tem coisas maravilhosas em nossa vida, que o Senhor tem um propósito lindo
lindo, 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 lindo. Nessa noite, Senhor, dá força ao cansado, dá o vigor ao abatido, aquece o coração com o fogo do Espírito Santo, e ó Deus, enche a mente e o coração dos teus planos, dos teus sonhos, dos sonhos grandiosos. Esse profeta aqui, ó Deus, seguidor de Isaías, ele sonhou com Cristo, ele sonhou com a Nova Jerusalém, ele viu a glória de Deus 600 anos antes. Que aqui agora cada irmão possa sonhar com a glória de Deus, com a glória de Cristo, com as maravilhas que o Senhor vai fazer, que o eterno não muda, que cada um aqui, meu Deus, seja cheio dos teus planos, em nome de Jesus. Que cada irmão desperte a águia que existe dentro dele, desperte a natureza do Espírito dentro dele, que cada irmão aqui viva a vida plena que o Senhor preparou. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.